Não basta não querer ser pobre pra deixar de ser pobre. Você tem que aprender a fazer as coisas certas pra deixar de ser pobre. Todo mundo quer colher, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas o que você tá plantando? Eu penso que sorte é uma estatística. Você não pode dizer com 100% de convicção que você vai abrir uma empresa que ela vai dar certo. Mas a probabilidade de eu abrir um negócio e ele dar certo é muito maior do que um garoto que está começando a vida dele. Eu já abri várias empresas. Eu fiz 12 M&As na minha vida. Ou seja, depois de 12 M&As, a minha chance de fazer um 13º agora é muito maior do que quem nunca fez nenhum. Então assim, o cara deu certo, não é sorte. Se ele teve uma sortezinha e deu certo, na próxima ele não vai ter sorte de novo. A probabilidade é muito pequena de alguém ter sorte. Ele até pode ter sorte numa coisa, mas você vai precisar de 200 coisas para se manter tendo sucesso ao longo de 30 anos. Então, só tem um jeito de se perpetuar tendo sucesso. É aprendendo a jogar o jogo. Isso se aprende. Tudo isso se aprende. Por isso que é muito importante a pessoa, em primeiro lugar, largar a tralha da mochila de achar que é sorte. Isso é tralha. Ele tem que entender, cara, não é sorte. Então, se não é sorte, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para evoluir? Muita gente não entendeu a relação de causa e efeito do resultado. Ela acha que, aconteceu. Ele não acha que ele que construiu o resultado. Sim. Ele não captou isso ainda. Ele acha que é sorte. O modelo educacional mal treinou as pessoas a serem passivas. O modelo educacional, ele é passivo. O que acontece com o aluno? Ele fica ali sentado, o professor despeja aquela informação para o aluno. O aluno, ele está sentado e ele recebe aquela informação de maneira passiva. Ou seja, é uma educação que promove com que as pessoas não questionem, é uma educação que promove com que as pessoas sejam passivas e que não produzam conhecimento, e sim ficam de maneira passiva recebendo conhecimento ali ao longo do tempo. Então, as pessoas dentro do sistema educacional não têm muita noção da questão de causa e efeito, porque elas têm uma postura muito passiva diante do seu aprendizado. E o que é importante é a gente ter uma postura ativa na nossa aprendizagem. Então a gente questiona, e esse questionamento é que nos dá a sensação de causa e efeito, porque se eu fizer isso, eu vou ter aquilo de resultado. Se eu plantar banana, eu vou colher banana de resultado. Não tem como eu plantar maracujá e colher banana. Então a relação de causa e efeito, ela está quando eu me torno um agente ativo daquilo que eu planto, e eu vou ter como consequência o resultado. Se eu for um agente passivo naquilo que eu planto, se é que eu planto alguma coisa, eu não vou colher nada. Então o que a pessoa espera? Eu arrumo um emprego aqui, passo o resto da minha vida e vou receber a minha aposentadoria pelo INSS. O INSS vai me bancar, o Estado vai me bancar. Ou seja, ele é um agente passivo. Ele tem um modelo de vida, um modelo do sistema, que ele vai ser passivo na escola, ele arruma um emprego, o emprego paga pra ele o resto da vida e no final da vida o Estado sustenta ele. Ele é um passivão a vida toda. É um passivão. Por quê? Esse é o formato da escola à aposentadoria. E esse formato não promove um protagonismo nas pessoas de maneira que elas se sintam um agente ativo daquilo que ela está protagonizando, que ela não é protagonista, ela é passiva. Agora, quando eu rompo com esse sistema e decido ser um agente ativo da minha vida, aí me importa muito mais o que eu vou plantar do que aquilo que eu desejo colher. Todo mundo quer colher, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas o que você está plantando? Então eu vou me importar muito mais com aquilo que eu estou plantando do que com aquilo que eu quero colher. Porque o que eu vou colher é uma consequência. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Eu tenho a opção de plantar ou não plantar, porque eu sou o protagonista. Então eu não acho que o pobre é pobre porque ele quer, mas ao mesmo tempo ele não é pobre porque é vítima. Ele é pobre porque ele não tem o conhecimento necessário para sair da pobreza. Ou seja, o que separa um pobre de alguém que enriquece? E aí quando eu falo enriquece, não é ficar bilionário. Nem todo mundo vai ficar bilionário, porque pra você ficar bilionário tem um alinhamento dos astros aí da macroeconomia com a microeconomia. Você faz um M&A, cara, eu vendi uma empresa por $500 milhões. Depois vendi uma outra por 2 bi 100 nos Estados Unidos. Ou seja, você vende um negócio, você bota um caminhão de dinheiro no teu bolso, aí tu fica bilionário. Nem todo mundo vai vender. Se eu quisesse vender um negócio agora, eu não venderia com essa economia que tá no Brasil, entendeu? Então você depende do alinhamento dos astros pra essa história do bilionário que povoa aí o imaginário das pessoas. Mas não precisa ser bilionário, não. Um milionáriozinho. Cara que tem 5 milhãozinhos, 6 milhãozinhos. Esse milionário, o que separa a pobreza desse tipo de enriquecimento é um bloco de conhecimentos que a escola não ensina e nem que a universidade ensina. Então esse bloco de conhecimento, se for aprendido por um pobre, a pessoa enriquece. Então por isso que eu não gosto dessas frases simplistas, entendeu? Uma pessoa para sustentar que alguém é vítima do sistema, faz esse tipo de frase, né? A pessoa é pobre porque quer. Óbvio que não é. Óbvio que o cara não quer ser pobre. Mas não basta não querer ser pobre para deixar de ser pobre. Você tem que aprender a fazer as coisas certas para deixar de ser pobre. Então, as pessoas precisam primeiro se libertarem.
E a libertação começa na mente. Muita gente não empreende porque tem medo, porque é muito arriscado. Quando tu entende que o maior risco é tu tá onde tu tá, esse é o que é o perigo, entendeu? Ah, eu tenho medo de empreender. Meu amigo, você deveria ter pavor do INSS. Você deveria ter pavor de depender do Estado. Você deveria estar apavorado de depender desse sistema medíocre. Esse é o maior perigo que a pessoa corre, entendeu? Então, quando ela entende isso, o risco de empreender fica pequenininho, entendeu, cara? Porra. Ou seja, se eu fico onde eu tô, é certeza que eu vou me ferrar. Se eu assumo o risco pra empreender, talvez eu me liberte. Talvez é melhor do que a certeza que vai se ferrar. O que é mais arriscado? Empreender ou ficar onde o cara tá? Ficar onde tá? Ah, mas é óbvio. Você já sabe a resposta. Mas ele não acha isso porque ele está preso na mente dele. Então a primeira coisa é ele entender que o maior risco da vida dele é ele ser um aposentado pelo INSS. Vou fazer uma conta rápida? Cara, tem gente que odeia quando eu faço essas contas, porque essas contas mostram matematicamente que ela tá enganada. E as pessoas não querem estar erradas, entendeu, cara? Uma conta rápida aqui. O cara ganha 5 mil de salário. Você lembra quanto que desconta do INSS dele? Acho que é 15%, né? Quanto é que é? 5.014%. Do funcionário. E da Que é o empresa? teto. O total aproximado seria 42% do salário bruto. Então vamos lá, vamos supor que seja esse 42, Caio. 5 mil reais vezes 42% é depositado na conta do INSS desse cara R$2.100 por mês. Por ano, são R$25.200 por ano. Em 40 anos, isso dá R$1 milhão depositados nominal. Um cara que ganha R$5 mil por mês faz um depósito milionário para ganhar quanto depois? O cara vai ficar em torno de 4 a 5 mil reais. Ou seja, um cara que teve esse desconto, entre o desconto dele mais o que a empresa contribui, é um depósito milionário. E é valor de hoje. Depois vai aumentando o salário, com dissídio, fora a aplicação financeira que acontece lá nessa conta do INSS, são milhões. Alguém faz uma outra conta na plateia aí pra mim. Depositando R$2 mil por mês durante 40 anos, aplicado a CDI, quanto ele terá acumulado daqui a 40 anos? Faz essa conta alguém pra mim, por favor. Esse cara vai depositar, Caio. Esse cara depositou R$1 milhão nominal, que aplicados seriam milhões de reais. No final da vida dele, quando ele se aposentar, ele vai receber ali alguma merreca ali. 2, 3, 4. O teto é 8.500. O cara que ganha 50 mil vai receber 8.500. Quando ele começar a receber isso, hoje ele recebe ali numa idade mínima, que daqui a pouco vai ser com 80 anos a idade mínima, que essa conta não fecha. Mas o ponto é o seguinte, Caio. Esse cara vai começar a receber essa grana. E aí, quando ele morrer, acabou. O que aconteceria se esse mesmo cara não fosse descontado e depositasse esses mesmos R$2 mil por mês durante 40 anos numa previdência privada? Atualizando isso, alguém da plateia que fez a conta pra mim, no final da vida dele, ele teria 11 milhões de reais depositados numa conta. Se depositar 2 mil por mês durante 40 anos, aplicado, juros sobre juros, 11 milhões de reais. E com 11 milhões de reais aplicados a 1% ao mês, daria mais de 100 mil reais por mês. E detalhe, quando ele morre, os 11 milhões vão pra família dele. E o INSS, quando ele morre, vai pro Estado, o protetor, que é pro teu bem. Você é um imbecil. Você é um imbecil de tal ordem que você não é capaz de investir o seu dinheiro. O Estado tem que proteger a pessoa dela mesma, porque ele é bonzinho. Sacou? E aí o que acontece? Esse cara, se ele pegasse essa mesma grana, ele teria. Agora, por que não é assim? Porque o Estado quer concentrar o poder na mão dele. O Estado quer tirar o poder do indivíduo, concentrar o poder econômico e todo o poder e controle só nas suas mãos, em benefício de uma elite de funcionalismo público que do Estado se beneficia com lagostas, com vinhos, com jatinhos, com uma vida de bilionário às custas da população. É isso. Então o que acontece? Nesse cenário, não é verdade que o pobre é pobre porque quer e nem porque ele é vítima da sociedade. Ele precisa ter conhecimento. Que tipo de conhecimento, por exemplo, eu aprendi para sair da pobreza? Eu aprendi a vender. Aprendi a vender, cara. Venda, que é uma coisa desprezada por muitos intelectuais, é o que gera dinheiro. O McDonald's é bilionário porque vende. A Apple é trilionária porque vende muito iPhone. O que gera receita para uma empresa ou para uma pessoa física é venda. E é a atividade dada como desqualificada pelo sistema. Venda é o que liberta a pessoa de um salário ruim. Venda é o que faz a pessoa sair do ponto A para o ponto B. Ah, mas o cara é advogado. Se não vende, vai ficar sem cliente. Se é médico e não vende, vai ficar sem cliente. Se é empresário e não vende, vai quebrar. Ou seja, dominar vendas, aprender sobre vendas, é um ato revolucionário. Você quer ser um revolucionário do sistema? Vende. Aprende a vender. Quem domina vendas não fica mais pobre. E se o cara é um garoto que tá nos assistindo aqui? Aprende. Tímido. Eu sou tímido, André. Eu também era. Timidez, você não deixa de ser. Você aprende a dominar a timidez. Sabe onde eu consegui desenvolver muito? Quando eu tinha 18 anos, eu precisava pagar minha faculdade e eu virei telemarketing. Na época da Microlins do Semi Exato, né? Sim. E eu precisava vender. Mas por que você conseguiu se desenvolver? Porque você tinha uma necessidade e você não aceitou essa necessidade e você enfrentou o teu limite.
limite. Porque tem gente que não enfrenta por covardia, ou não enfrenta porque tem esses preconceitos, ou ele vai dizer, ó, vou vender curso de inglês, mãe. Aí, sai fora, cara. Vai ser telemarketing, tá maluco? Você não vai te levar a nada. É isso. Às vezes os pais, eles desviam as pessoas disso. Então, primeiro, é se libertar na mente do sistema. Se você não se libertar, você vai ser escravo desse sistema. 2, aprender a vender. Porque venda é uma arma, uma ferramenta poderosa. Mas vai vender o quê? Não interessa, cara. Qualquer coisa. Você tem que aprender a vender. Você tem que aprender a dinâmica de falar com o cliente, de entender a necessidade do cliente, de você ter meta, de você lidar com a frustração, porque venda tu recebe muito não. Então você tem que ter inteligência emocional para lidar com frustração. Você tem que ter técnicas de vendas. Existem várias técnicas pro cara vender. E aí não importa se ele é tímido. Eu sempre fui tímido, cara. Eu sou tímido. Só que é o seguinte, eu dominei a minha timidez. Eu não me intimidei pela minha timidez. Timidez, meu irmão, ou tu pisa nela ou ela pisa em você. Se ela pisa em você, você vai ser um Zé Ruela. Você vai ser um cara com medo. Um cara que esconde. Uma pessoa que não olha no olho. Então, assim, não é que eu deixei de ser tímido. Eu não sou aquele cara que chega no meio de uma festa e toma conta da festa. Não sou esse cara. Não sou essa pessoa. Não é natural da minha pessoa. Mas eu entendi que pra eu vender, pra eu liderar pessoas, pra eu construir projetos, eu tenho que enfrentar esse limite natural que o meu temperamento eu carrego nas minhas características pessoais. Eu tive que vencer. Então, número 2, aprender a vender. Os meus melhores vendedores, e eu tive milhares na minha vida, eu empreendo já há 30 anos, minha primeira empresa existe até hoje, tá grande, que é o WhatsApp, minha primeira empresa. Os meus melhores vendedores eram tímidos. Porque o cara que vende bem é o cara que tem muita ambição. Você tinha ambição. Você foi lá vender mesmo tímido, porque, cara, não vou me intimidar. Você tinha um objetivo a atingir. Por isso que você foi lá enfrentar e vender. Então você tem que ter ambição. 2, técnica. Venda é técnica. Venda não é chaveco. Venda é técnica. Existe técnica, tem estatística, tem uma série de questões. E gestão das emoções. Que você tem que ter boa gestão das emoções, senão você desiste. Cada não que tu recebe, você se sente rejeitado. Por aí vai. Então venda se aprende. Então, número 1, se libertar do sistema. Número 2, ele tem que aprender a vender. Aqui tu faz teu podcast. Tu entrevista bem, você tem bons convidados. Beleza. Mas se tu não vender, você vai ser um podcaster meia boca. Tem que vender. Tem que botar um patrocinador. Tem que botar um parceiro. Você tem que fazer negócio com o teu podcast. Então, o podcast não pode ser só a entrevista. A entrevista é o produto. E tu tem que vender esse produto. E por aí vai, né? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Depois que você aprendeu a vender, já aprendendo a vender, esse cara não fica mais pobre. Por que o cara não fica mais pobre se aprendeu a vender? Cara, pô, esse cara não vai ganhar menos de 10 pau se ele for bom vendendo. Eu cheguei a ganhar $7.000 por mês na empresa que eu trabalhava, antes de abrir a WhatsApp. Então eu comecei com 19 anos nessa empresa como vendedor, aí fui promovido para supervisor, gerente, diretor. Trabalhei 4 anos sem carteira assinada, porque eu não quis carteira assinada. E aí o que eu fiz? Eu pedi demissão ganhando $7.000 por mês para abrir o meu negócio. Então, libertar do sistema. 2, aprender a vender. Terceiro passo, aprender a liderar. Ó, o cara que aprende a vender não fica mais pobre. Quem domina a venda, domina a receita. Quem domina a receita nunca mais fica pobre. Acabou a pobreza. Acabou a pobreza. O cara que aprende a vender não fica pobre. O cara que aprende a liderar times de vendas fica milionário. Rápido. Porque ele aprende a liderar. Vai montar time, vai ter 30 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Vendendo, volume de vendas é milhão. Aí o cara aplicando isso num produto próprio, opa, ele entrou no empreendedorismo. Apliquei venda, com um pouquinho de gestão no meu produto ou no meu serviço, opa, já estou empreendendo. Aí agora ele não ganha mais comissão, ele passa a ganhar lucro. E se ele descobre o que é equity, aí ele vai para outro nível. A fórmula é essa. É possível aprender, cara, jogar esse jogo. Mas você não aprende dentro do sistema. Tem que sair dele.